Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo do Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do Gigante da Colina nessa sexta-feira santa, em que o vídeo está subindo um pouco atrasado. Peço desculpas para vocês, mas aqui na minha região tá chovendo pra caramba. Eu tive uns probleminhas aqui antes de gravar, mas o importante é que o vídeo está no canal e agora é hora da gente falar muito de Vasco. Afinal, temos muita novidade e também um jogador novo oferecido ao Gigante da Colina. Será que o Vasco vai fazer a contratação desse jogador que joga como meia, joga como volante? Você vai descobrir aqui nesse vídeo. Eu vou te pedir para sentar o martelo no like, deixar o seu comentário, claro, se inscrever e ser membro do canal para entrar lá no nosso grupo de WhatsApp, para a gente trocar muita ideia de Vasco lá. Você vai participar de sorteio, também vai participar da nossa Liga no Cartola e vai poder entrar na live ao vivo conosco aqui em alguns dias do canal. Então você não vai perder nada sendo membro. Aqui na descrição do vídeo ensina você a ser membro. Tá barato pra caramba, R$ 1,99 por mês ou R$20 por ano. Você vai pagar R$20 uma vez por ano e vai ter todos esses benefícios. Enfim, vamos falar de Vasco, que é o tema mais importante para esse momento. Aqui ao meu lado está a nossa colinha com toda a pauta e as informações que eu venho trazendo para vocês. E claro, algumas a gente tem que ler, não tem jeito. Eu quero começar esse vídeo aqui exaltando a história do Clube de Regatas Vasco da Gama. E para alguns incomodados, que se incomodam com o fato do Vasco exaltar, do Vasco bater palma, do Vasco gritar, por conta de 1924, a resposta histórica, quando o Vasco lutou para que negros e operários vestissem essa camisa e jogassem futebol profissionalmente. A você que se incomoda com isso, esqueça. O fato do Vasco defender minorias, do Vasco ser o que é desde o seu início, não atrapalha em nada brigar por títulos ou questões aí de organização. O Vasco da Gama é uma coisa, e essa coisa é grande demais. O Vasco da Gama é gigantesco e é o clube que realmente respeito, igualdade e inclusão. Se você não está inserido nesse contexto, sugiro que mude de time. Não aceite o Vasco, não. Aqui o Vasco levanta a bandeira e defende as pessoas, defende os seres humanos da forma que tem que ser. Muito orgulho dessa história que lá em 1924 deu essa resposta. Hoje o zagueiro Léo foi no Espaço Experiência de São Januário, teve acesso ao documento exclusivo da resposta histórica e a gente fica realmente muito feliz com a fala dele, dizendo que realmente buscou conhecer a história do Vasco, que se orgulha, ele que é um cara muito engajado nas causas sociais. Eu fico muito feliz de ver o nosso capitão podendo conhecer um pouco mais da história do Gigante da Colina. Uma história que o torcedor do Vasco tem que se orgulhar e jamais atrelar a qualquer problema interno ou problema de gestão. Isso é uma outra coisa. O Vasco tem que estar sempre lutando para exaltar a sua história. Essa história que é a mais bonita do futebol mundial. Enfim, rapaziada, hoje a molecada da base jogou, sub-15, teve uma vitória bem interessante de 8-0. E o Sub-17 com um gol do Lucas Zucarello. Cara, que moleque bom de bola, hein? Joga muita bola, sempre com assistência, com passe. Um começo de temporada sensacional desse garoto que veio do Sport Recife pro Vasco. E é uma promessa que em breve, quem sabe, daqui 1 ou 2 anos, estará aí explodindo no futebol profissional. O moleque realmente tem muita categoria, é aquele camisa 10 que a gente tanto sonha. Pena que ainda está lá no seu processo de amadurecimento para se tornar um jogador profissional. A gente tem que ter paciência e esperar, mas é aquilo, faz a função que a gente tanto precisa hoje e realmente o Gigante da Colina vai ter que esperar um pouquinho para que o Lucas Zucarello suba ao profissional. Quem foi oferecido ao Vasco e também é meia é o Bruno Prachedes. Esse jogador é uma revelação do Inter de Porto Alegre, um jogador que surgiu lá, inclusive trabalhou com Abel Braga lá, jogando sempre como segundo homem de meio de campo ou como um meia um pouco mais ofensivo. Um jogador interessante que despertou o interesse do RB Bragantino. A Red Bull, que investe muito, mas muito mesmo em jogadores jovens, foi lá e fez a compra. O jogador foi comprado por 35 milhões de reais pela Red Bull à época, e aí chegou em junho de 2021 ao RB Bragantino. Trabalhou lá metade de 2021 e 2022 inteira com Maurício Barbieri.
E aí me chama a atenção o seguinte, ele perdeu espaço já com o Barbieri. Barbieri que utilizava ele inclusive como um meia de ligação, jogava ali ao lado do Arthur, um jogador que realmente pifava, dava passes. A gente tem aqui os números da temporada de 2022 dele, eu vou ler aqui. Ele, em 2022, ele teve simplesmente 15 jogos, 8 jogos como titular, deu 1 gol e 2 assistências. Não se destacou tanto, mas pifa, ajuda. Até ali ele tinha ido de forma muito bem num começo de temporada. A partir dali, ele começou a perder espaço com o Barbieri, que começou a utilizar inclusive o Johan, que é um jogador que hoje está no Atlético Mineiro, que vai jogar contra o Vasco no sábado que vem. Então o Praxedes perdeu lá com o Barbieri esse espaço, acabou não sendo um jogador muito titular, né? Lembrando que ele fez aqui na temporada passada 15 jogos, 8 como titular, isso aí corresponde a menos da metade do Campeonato Brasileiro inteiro. Um jogador que teve algumas lesões, também é bem verdade, a gente sabe que o scout da 777 analisa muito, mas muito mesmo essas questões de lesão. Então é importante que a gente esteja de olho para saber se o Vasco vai fazer esse investimento. Investimento esse que, na minha opinião, só será feito caso o Vasco possa contratar esse jogador por empréstimo, até com uma opção de compra, que seja. Mas eu acho que dificilmente o Vasco vai chegar lá e pagar por esse atleta. Primeiro, porque o Bragantino pagou 35 milhões por ele. Não vai vender muito mais barato que isso. Um jogador em baixa, o Vasco não vai investir uma grana alta em um jogador que está em baixa, que surgiu bem no Inter, foi caro para o Bragantino, mas ainda não fez valer esses 35 milhões. Não vale essa grana toda. Então provavelmente o Vasco vai tentar um empréstimo, caso isso realmente venha a se concretizar. O jogador foi oferecido ao Vasco, e agora cabe ao Vasco analisar e tentar fazer uma proposta de empréstimo ao Bragantino. Acho que dificilmente o Vasco vai botar grana, vai chegar ali e vai falar, eu vou comprar o Praxedes. Muito difícil, até porque o Bragantino vai pedir um valor alto, uma vez que pagou 35 milhões por esse jogador. Na atual temporada, o Praxedes tem 9 jogos, fez 3 como titular, tem 1 assistência e 2 gols no Campeonato Paulista. E também está sendo utilizado lá pelo Caixinha, o técnico do RB Bragantino, como volante, está jogando do lado do Raul, ex-jogador do Vasco. Então a gente vê ali, existe essa possibilidade do Praxedes jogar tanto como volante, tanto quanto meia. Só que aí que tá, não é camisa 5, é camisa 8. E para a função de camisa 8 já temos Marlon Gomes, Andrei, Barros, Jair. O elenco já está inflado para essa posição. Então o Praxedes, se viesse, viria para jogar como meia. E será que é um meia ideal para a gente pelo menos jogar metade desse Campeonato Brasileiro aí, quase 1/3 desse campeonato que a gente vai jogar até o mês de julho, quando o Vasco vai realmente priorizar a contratação de um camisa 10? É algo a se pensar. Mas eu quero saber o que você pensa e quero que você coloque aqui nos comentários o que você achou desse oferecimento. Praxedes é um bom jogador para o Vasco? É um jogador que te interessa? Será que Barbieri, que já teve o jogador perdendo espaço no trabalho dele lá no Bragantino, vai querer esse jogador? Vai indicar positivamente para essa contratação? Será que o Abel Braga, que inclusive valorizou muito esse jogador lá no Inter, vai ter o interesse de manter o jogador aqui, de trazê-lo para cá? É uma questão que vai ser debatida de forma interna nos próximos dias. Saberemos. Será que acertou? Será que não acertou? Vamos ver o que vai acontecer em relação a esse jogador. Amanhã às 10 da manhã, tem Vasco da Gama em campo profissional. O Vasco pega o Resende num jogo treino às 10 horas da manhã no estádio de São Januário. O Vasco vai jogar esse amistoso e tem folga domingo para a galera poder viajar, para ver a família, passar a Páscoa juntamente com seus familiares. O Vasco que já treinou hoje, o Vasco tem treinado na parte da manhã, já treinou hoje nessa sexta-feira santa, e amanhã faz às 10 esse jogo treino contra o Resende. Lembrando que o Vasco venceu o Resende por 5-0 no turno, né, durante a parte classificatória do Campeonato Carioca, e agora tem essa exigência de fazer uma boa partida, uma partida que entregue ao torcedor uma goleada. Você, vascaíno, que acompanhou todas as notícias de Vasco e Tupi, não esqueça, o Vasco jogou contra o Tupi com o time reserva. O Vasco não jogou contra o Tupi com o time titular. O jogo foi 5-1 e foi o time reserva que foi a campo. Amanhã é o time titular. O Vasco vai a campo com o que tem de melhor. Edu, vai ter transmissão na Vasco TV
não vai ter. Depois do problema contra o Atlético, que foi uma partida pavorosa, vergonhosa, que aumentou uma crise dentro do clube, o staff do Vasco decidiu por não transmitir a partida. Teremos acesso aos gols, teremos acesso a alguns lances, talvez até melhores momentos da partida ao final, mas transmissão na íntegra ao vivo não terá. Tá ok? Rapaziada, para finalizar, o Vasco hoje fez uma ação muito legal na Cidade de Deus, quando foi lá entregar chocolate para as crianças da comunidade da Cidade de Deus. Legal, o Vasco está inserido no dia a dia da comunidade, que é logo ao lado do CT Moacir Barbosa, onde o Vasco trabalha todo dia. Uma ação muito bonita, uma foto muito legal dos jogadores cruzmaltinos lá no meio da criançada. Esse momento tão bonito que é a Páscoa, de poder presentear e levar um pouco do amor de Deus para as pessoas. Galera, obrigado por assistir o vídeo até o final. Quero te convidar para as nossas lives todos os dias às 8h30, praticamente todo dia. A gente está aqui falando de Vasco, debatendo sobre o Cruzmaltino e esperando lá no sábado que vem, meu amigo, dia 15, Vasco e Atlético Mineiro, a estreia do Campeonato Brasileiro. E o clima lá no Galo, deixa eu te contar um segredo, não tá dos melhores não, a parada lá tá pegando fogo. E a gente espera que piore para que o Vasco possa chegar lá e pegar um Atlético quebrado ou em crise, para a gente sair logo com 3 pontos e voltar ao Campeonato Brasileiro com muita felicidade. E aí, meu irmão, esquece. O Vasco Palmeiras, Maracanã lotado, vai ser realmente de arrepiar, embalado por uma vitória. É isso, é nisso que eu tô pensando e é isso que eu sonho. Galera, vejo vocês na live às 8h30 aqui no canal As Vascaínos e, claro, lá no TikTok Vascanelas, ou também no canal do Mário Coelho, onde sempre estou, lá no nosso Insta do Os Vascaínos Oficial. Enfim, estamos sempre juntos, levando informação de Vasco e de qualidade para você do outro lado da tela. Valeu, galera, um abraço, e você vascaíno, faça como eu, ame o Vasco acima de tudo. Valeu!